o agro não era regulamentado. E aí decidiu-se então fazer uma regulamentação usando os fundos de investimento imobiliário para montar os FIAGROS. E aí que começou, a gente iniciou, então era no meio da pandemia, taxa de juros lá embaixo, commodity, custo de produção baixa, e aí que eu acho que vem um pouco dessa história que é super interessante, porque você pegava lá, pandemia, pô, você não podendo viajar, saía aqui de Bauru, ia de carro até Sorriso para fazer negócio, então era um negócio super desafiador, né? Com taxas de juros boas, né? Margem estava boa, porque não tinha tido a guerra da Ucrânia ainda, logo depois veio guerra da Ucrânia, insumos começaram a subir, taxa de juros estava baixa, insumos baixos e soja alta, porra. Só explica melhor um pouco para a gente a diferença de linha de crédito de governo com o tipo de linha que você passa para, né, você distribui para esses clientes do Alto. Então, assim, e essa jornada de subida de CDI, como é que isso impacta? Então essa história eu acho que é bem importante a gente passar por ela, porque a gente vai acabar depois disso chegando no que está hoje, né? Porque as tomadas de decisão, que a gente está vendo grandes problemas que estão sendo feitos agora, né? Pô, RJs, a gente está passando um momento super delicado do agronegócio, né? Principalmente não do agronegócio como um todo, mas a parte de soja, milho e algodão. Então, assim, nessa época a gente estava com taxa de juros baixa, a gente estava com custo de produção baixo, margem gorda, perfeito. Então, mas esse foi o grande erro. Todo mundo achou que isso ia ser para sempre, né? Mas a gente, como a gente já tinha vivido alguns momentos, né? Nunca uma pandemia, mas alguns momentos um pouco mais delicados da economia, né? Pô, não faz sentido nenhum a gente ter taxa de juros americana, né, aqui no Brasil. Então, assim, pô, não cabe dentro, né? Então era um período, só que muita gente tomou muito dinheiro nessa época, e aí depois veio a tempestade perfeita, né? Guerra da Ucrânia, custo de produção subiu, soja caindo, aí depois, para completar, teve 3, 4 veranicos aí nos últimos 3, 4 safras. Ou seja, pô, aí veio a tempestade perfeita e aí a gente está colhendo isso que foi plantado pré-pandemia, né? E também cabe lembrar que essa turma de produtor rural de grão, né, Celso, desde sempre a gente identifica que eles têm uma crença de cresceram tomando linhas, tomando dívida e formaram patrimônios muito grandes de terras que 30 anos atrás, 40 anos atrás, terra não valia, né? E o que é sucesso para essa turma é evoluir em área plantada, evoluir em ativo de terra, só que comprar terra com dinheiro de banco ou eventualmente muito alavancado, contando que a soja vai ficar boa para sempre, acaba gerando algumas instabilidades, e a gente entende que é isso, né? Que esse estudo, esse modelo de governança, onde você vai entender até quando que você toma dinheiro, com que prazo você toma dinheiro, então isso aí que faz bastante diferença. Então, assim, eu acho que o crédito, então, o crédito, ele acaba sendo um remédio que, se errar a dose, ele pode te matar, né? Então, assim, o mais importante, eu costumava dizer, na época que a gente estava no original, que a gente vendia dinheiro caro, né? A gente tinha as metas lá de vender um dinheiro que era relativamente caro. Assim, o dinheiro, eu acho que não existe dinheiro caro ou dinheiro barato, né? Existe negócio bom ou negócio ruim. Porque você pegar dinheiro a 2% e fazer um negócio ruim, não faz sentido. Agora, você pegar um dinheiro caro e você utilizar ele, conseguir dar uma rentabilidade melhor do que você está pagando, faz sentido, né? Então, agora assim, voltando um pouco da diferença entre o mercado financeiro como um todo e o mercado de capitais, eu vejo muito mais assim como ele sendo complementar, né? Então, pô, se você tiver capacidade de pegar dinheiro do governo, pegue o máximo que você pode. Se você tiver capacidade de pegar alguma linha subsidiada, pegue o máximo que você pode. Isso aí até aí estamos no mercado financeiro. Então, é isso, exato. Só que aí, a hora que você chega num tamanho muito grande, pô, a sua necessidade de capital é muito maior, né? Então, o mercado financeiro, ele não dá os prazos que o mercado de capitais dá.
Aí esse é um ponto importante, a questão do longo prazo, né? Muito voltado no mercado de capitais, né? É uma operação aí que a gente vai ter de 5 a 7 anos de prazo, né? Então, assim, quando a gente está olhando o mercado de capitais, eu também não diria que é para todos, né? Porque você precisa ter uma governança, você precisa ter o mínimo de gestão para você poder acessar o mercado de capitais. Esse é um ponto importante. Eu quero que a gente tenha como objetivo aqui, né, para quem está assistindo a gente, conseguir sair aqui com pelo menos uns 3 pontos aí do que precisa ter para se estruturar minimamente para acessar o mercado de capitais, né? E dentro desse caminho, né, de governança, né, que é o que a gente faz muito aqui, né, Arthur, Celso, colocar o ambiente financeiro no caminho, né, da governança, Sim. porque é bem isso aí, né? O Celso nunca vai conseguir propor uma linha de crédito no mercado de capitais se essa empresa, né, esse produtor rural não for estruturado minimamente a ponto de quem vai estar dando esse crédito falar, ó, tá tudo certo, essa turma é organizada. Assim, o que a gente vê, né? E aí vale a pena também voltar um pouco da minha história aí da época que eu era sócio lá da Axis, porque assim, quando a gente começou essa operação na Axis, a gente tinha dos 150 milhões, a gente tinha destinado 50 milhões para o mercado agrícola, né? Então o que a gente fazia? A gente não tinha dinheiro suficiente para ir lá e, pô, 50 milhões você faz assim, você gasta, né? Então, assim, o que a gente fazia, né? A gente ia lá, dava um firme de 10, 12 milhões, 5 milhões, 7 milhões e o restante a gente buscava no mercado. Então, para a gente buscar isso no mercado, a gente fazia toda a preparação para o acesso desse produtor no mercado, né? Então, uma operação no mercado de capitais é uma operação lenta, uma operação que é um mínimo detalhe. Então, assim, quando eu era sócio da Axis, a gente recebia muita operação no mercado, só que as operações chegavam muito quadradas, né? A hora que você ia fazer um compliance tinha problema, a hora que você aprofundava um pouco mais na parte de índices de alavancagem, você tinha um problema. Se você chegava no produtor, você via que chegava muita informação quadrada, né? Então, Você está falando que ele produzia bem, só que compilar a informação dele de ativo, esse eu diria que é 99% dos produtores, assim. Então, e essa questão é que você resolve dentro do seu produto, que chega com essa turma, vê como é que ele está dentro de casa, estrutura, organiza esses números deles para lançar no mercado de capitais e pronto. Aí a gente acaba fazendo a mesma modelagem que um fundo de investimento vai fazer dentro de casa, né? Então, a gente faz uma modelagem de crédito, que a gente vem nos últimos, sei lá, 20, 25 anos trabalhando com isso já. Então, assim, a nossa visão é uma visão de crédito crística aqui dentro, né? Então, eu não vou chegar para o Daniel Pagotto, por exemplo, produtor, e vai falar, pô, Pagotto, eu tenho, vamos lá acessar o mercado de capitais. Daí eu começo a olhar você, eu vejo que você não está preparado, você vai se queimar no mercado de capitais, você vai ter uma chance e vai se queimar, né? E então, assim, a gente te prepara para isso. Então é um processo super lento da gente pegar todos os contratos de crédito, todos os contratos de arrendamento, todos os contratos de terra, compra de terra, enfim, a gente faz um mapeamento geral do produtor para ver se ele está apto a chegar a esse tipo de produção, né? Esse tipo de crédito, quer dizer. Então, assim, o que a gente vê muito, mas muito mesmo, que não é de hoje, que a nossa experiência mostra isso, porteiro para dentro é 100%. Os caras usam tecnologia de ponta, são muito bons. Problema é escritório, né? A hora que vem para o escritório, eu acho que falta mão de obra. Por exemplo, você vai chegar no almoxarifado de uma fazenda. Para você chegar no ponto ótimo de você lançar um óleo, um defensivo, ou qualquer insumo que você vai ter pro talhão certo, ou pro lugar certo, precisa ter gente qualificada dentro da fazenda. E isso a gente sabe que é uma mão de obra muito difícil. Então, não é uma questão do produtor, não quero fazer. A gente entende também que é uma dor dele, que é uma dificuldade. Então, a gente acaba fazendo esse desmembramento, esse entendimento profundo do escritório. E aí, a hora que a gente vai pro mercado, a gente já mostra, né? E isso também não garante muita coisa, porque a gente já viu muita operação que a gente começa, porque aí você tem que contratar escritório de advocacia, você tem que dar um suporte para a operação, né?
Então, o nosso papel aqui é preparar o produtor, achar quem que é o perfil do investidor, né? Porque a gente tem um investidor que é o mais conservador, até o investidor que aceita um pouco mais de risco, né? Então, assim, na época da Axis que a gente fazia isso, a gente acabou tendo relacionamento com quase que todos os fundos do mercado, né? E pelos cabelos brancos também, ele acabou conhecendo muita gente aí durante muito tempo, né? Então, a gente sabe cada perfil de cada um dos investidores que tem no mercado. Então, se eu pegar uma pessoa, por exemplo, que é high grade, que a gente chama, né? Que é o cara que tem uma governança, que tem uma gestão, alguns dos nossos clientes já são auditados, isso facilita muito a vida. Então, assim, isso a gente acaba acessando um cara que vai cobrar menos, vai ser menos exigente em relação à garantia, ou até mesmo você vai pegar um cara, e esse cara está com baixa alavancagem, a gente já está... É um cara normal, um padrão assim que todos deveriam buscar. Ou até um cara que já está super alavancado, que vai ter que fazer uma operação que a gente chama de stress, né? Que é uma operação de sale-leaseback, por exemplo, que é vender a fazenda para o fundo para depois ter o direito de recomprar. Então, assim, a gente acaba trabalhando o mercado como um todo, né? A MSA, quando ela iniciou isso, esse trabalho, essa proposta de trabalho, a gente queria um pouco mais de high grade do que high yield, né? Que é o cara bem consolidado, com gestão, etc. Só que aí... Não, só fala qual é a diferença do high grade pro high yield. Aí o cara ganha muito. Cara que tem muita taxa. Né? Então, para muita taxa, é um cara ou que ele esteja alavancado, ele pode ter governança, mas está alavancado, ou que ele não tem tanta governança, onde exige mais garantia. E o high grade é o cara que tenha mais técnica, mais gestão, índice de alavancagem baixa. Passa mais segurança para o investidor. Exatamente. Então, aí a gente tem o perfis de investidores mais conservadores e mais alavancados.